canal Os Poderes da Mente Humana. Como eu havia prometido no vídeo anterior, trouxemos o Alessandro Baiteiro, que é um grande hipnólogo, que tem uma rede de clínicas, e ele falou com a gente sobre a lei da atração. E hoje eu estou trazendo mais um ilustre convidado aqui. Ele é sócio fundador da TOTUS, a quinta maior empresa no mundo de tecnologia. Boa noite, Ernesto Haberkorn, tudo bem? Boa noite aos seus ouvintes, e vamos lá! O crescimento da tecnologia, ele acho que de tudo que a gente já viu até hoje, ele foi muito rápido. Na verdade eu comecei em 65 a mexer com programação, com computadores e nos mainframes. Então nós tivemos década de 60 mainframe, década de 70 já surgiu o teleprocessamento, né, nas máquinas grandes, com terminais remotos, então a pessoa podia ter um terminal na mesa e acessar um mainframe. Na década de 80, exatamente em 83, começaram os microcomputadores, ninguém acreditava no começo, nós acreditamos, e aí veio a revolução das redes de micros e a facilidade e a redução tremenda dos custos, onde foram feitos sistemas complexos, e depois, na década de 90, a internet. A internet surgiu exatamente em 1995. Aí foi uma revolução também, né? No começo era bem, ainda com muitos problemas de comunicação e não tinha imagens e tal, mas foi realmente a década da internet que terminou com o bug do milênio, que foi um susto, mais um susto do que uma realidade, não foi tão grave assim a virada do milênio, que eles achavam que ia dar problema de data e tal. Sim. E aí entramos no milênio 2000. Aí a internet ganhou força, principalmente com toda essa parafernália de comunicação. Eu acredito que os smartphones começaram já no início, né, desse milênio, mas realmente aqueles mais fortes, tipo iPhone e Android, Samsung, que dão realmente mais, além de telefone, eles são realmente um microcomputador. Estamos aí nessa época de 2010 até os dias de hoje. Então, veja a evolução que teve dos antigos mainframes, né, em que a gente programava numa planilha, perfurava cartão, compilava programa, depois tinha que jogar lá numa sala, na verdade num aquário onde ficava o computador. E a facilidade de hoje que 90% das pessoas têm um smartphone acessando e vendo toda a informação. Para quem tem mais ou menos 50 anos de idade, que assistiu Perdidos do Espaço, é só lembrar daquela imagem atrás, dentro da aeronave, onde tinha aquelas rodas girando, quando ele fala isso. Os computadores eram desse tamanho, né? E hoje são minúsculos, não é isso, Ernesto? O que mais interessante, Mauro, é que eu fico pensando muito em como vai ser daqui a 20, 30, 40 anos. Porque é interessante que, mesmo sendo da área de tecnologia, eu não consigo imaginar. Quer dizer, eu acredito que vai ter robôs, muitos robôs, quer dizer, muito serviço, muito trabalho. Você vai chegar numa lanchonete, vai ser um robô que vai te servir. Você vai chegar em casa, vai ser tudo ligado automaticamente. Você vai se transportar. Agora eu vi que realmente eu tinha uma ideia e que acho que vai se tornar realidade, porque saiu numa revista agora que eles estão já estudando isso nos Estados Unidos, que você se transportar por tubos. Então, como uma rede de teleprocessamento, né, de fios, que você entra e vai diretamente ao seu destino, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai, eu quero ir para a rua tal, eu ponho lá o endereço, entro numa tubulação e como se fosse um tobogã, vou entrando, saindo, tal, sem colidir com ninguém e chego no meu destino em poucos minutos. Muito interessante, né, gente? Eu acho que o trânsito é hoje o maior problema que nós temos. É verdade. Ernesto, é muito interessante porque todos os meus assinantes do canal, as pessoas que entram para assistir vídeos, elas vêm buscar muito a questão do eu posso, eu consigo, como é que eu tenho que trabalhar com a minha mente, como é que a minha mente funciona, Mauro, o que é a lei da atração? Muita gente me pergunta isso, né? E todos os meus convidados eu trago que é para eles ensinarem a fórmula do sucesso. Eu já conheço o Ernesto tem mais de 7 anos, já trabalhei com ele, é um grande amigo meu que eu respeito demais, mas o Ernesto, ele tem uma coisa diferente, boa. Né? Quando eu falo diferente, eu falo boa. O Ernesto é uma pessoa que tem o lado esquerdo do cérebro, que a gente já conversou em outros vídeos,
muito desenvolvido, a parte lógica, mas ele também tem o lado direito, assim como o Baitello, tem o lado direito muito forte, só que o Ernesto já é uma pessoa mais reservada do seu lado direito, que é o lado emocional, o lado emotivo. Ernesto, o que você faz hoje, depois de ter alcançado tanto sucesso financeiro, sucesso familiar, quais são os seus objetivos, fora a questão da sua empresa, dos seus, da TOTUS, das outras empresas que você tem? Que eu digo sempre é assim, se eu morrer de tarde, eu quero trabalhar de manhã. Agora, no dia seguinte, infelizmente não vai dar. Mas eu acho que Deus, quando fez a gente, Ele fez coisas bem feitas, tal, mas algumas coisinhas Ele podia ter feito melhor, né? Esse negócio da gente ficar velho é realmente horrível. Quer dizer, a gente tem que tentar passar essa parte da vida que eu estou entrando, estou com 73, de uma forma feliz, alegre. Então, o maior objetivo é você ter o que fazer, você ter um objetivo, ter uma meta, para ter uma alegria, para ter uma sensação quando você atinge essa meta. Então, eu sempre estou tendo uma meta, né? Ou seja, terminar um programa, ou fazer uma viagem, ou realizar um evento, ou terminar uma palestra. E aí eu consigo ter, eu chamo de orgasmo, porque é o único que eu tenho agora é esse aí, né? De concluir uma determinada meta. E isso você consegue estabelecendo alguns pontos que eu acho muito positivo. Primeiro, eu faço um diário. Quando você faz um diário, você se coloca como um protagonista de uma história, né? No meu diário só coloco fatos realmente importantes, fatos relevantes. Então, sei lá, faleceu um amigo, nasceu um sobrinho, perdi o emprego, arrumei uma namorada. Namorada não mais, né? Beijei, né? Vai que ela está assistindo. Então, fatos relevantes. E aí, vira e mexe, eu leio os últimos meses, às vezes eu até leio os últimos anos, e é impressionante como uma frase que eu gosto muito de falar, que é a males que vem para o bem, é uma realidade. Quando você sofre um revés, fica tranquilo. É certeza que aquilo é o início de uma virada para um momento bom. Então esse otimismo que eu considero que eu tenho muito alto, vem muito desse fato de eu ter sempre o passado na minha mente e ver que nada, é evidente que não é tudo, é uma doença ou um acidente pode realmente te marcar para o resto da vida, mas nada deixa de voltar, de mudar e voltar a ser uma coisa boa. Não existe nenhuma coisa que pode acabar com a sua vida. Ernesto, é muito interessante porque na lei da atração, né, existem alguns exercícios que a gente faz, eu até faço algumas palestras da lei da atração, e a gente fala que é importante você ter metas, você ter submetas para chegar numa meta. Também já falei isso em outro vídeo aqui. Então o Ernesto tem o diário dele, onde ele coloca os fatos relevantes. No coach nós também temos a linha do U, que a gente utiliza para você colocar todos os fatos relevantes da sua vida. Então, Ernesto, é evidente que você é uma pessoa de sucesso, bem relacionada, uma pessoa que cuida da sua saúde. Nós vamos falar sobre a questão da saúde também. Mas existe um pulo do gato, que a gente resolve mudar e falar assim, a partir de agora eu vou ganhar dinheiro, ou a vida vai me ajudar. Quantos funcionários tem a TOTUS hoje, Ernesto? A TOTUS hoje tem 12 mil funcionários. 12 eu mil hoje funcionários. Não estou assim mais atuando na TOTUS. E realmente, em termos assim de passos importantes, sim. Foram alguns que na hora até eu não dei tanta importância, mas que foram fundamentais. Então, quando você analisa, né, o que foi importante, por exemplo, o fato de eu ter decidido um dia a mudar radicalmente de profissão. Eu era administrador de empresas, eu estava meio focado em trabalhar na gestão das empresas e eu não me sentia muito bem nessa função porque eu não via assim muita diferença
entre uma pessoa que estudou e uma pessoa que tem só a prática, não via muita ciência nessa gestão. Quer dizer, eu acho que as pessoas que são bons gestores, elas têm isso naturalmente. E foi quando eu fiz um curso de programação. Então nesse dia eu acho que mudou minha vida, porque eu me apaixonei por uma atividade profissional e a partir daí o trabalho passou para mim a ser o maior prazer da vida. Tudo dá certo no fim, é uma frase bem conhecida, né? Se não deu certo é porque não chegou ainda no fim. E é verdade, eu também falo muito no meu canal, às vezes você tem um fato negativo, e esse fato negativo, se você olhar e construir, fizer conexões no seu cérebro e potencializar isso, isso vai virar uma desgraça na sua vida. Pode te trazer depressão, tristeza, uma série de coisas, porque você focou na situação e ampliou aquela situação. Então, eu sempre digo e dou uma dica, inclusive, para os meus pacientes. Você está pensando negativo, tem alguma coisa te incomodando? Tire o que é positivo dessa situação negativa. Você vai ver que você vai encontrar. E aí, eu vou exatamente dar alguns exemplos. Os grandes eventos que proporcionaram depois uma felicidade na minha vida foram principalmente pelo fato de eu, em determinadas circunstâncias, ter, entre aspas, perdoado a pessoa com quem eu estava tratando. Então, foi assim no lado sentimental, né? Com a Rosa, que eu casei com ela, primeira esposa, casei com ela depois de uma briga e tal, mas aí eu pensei, perdoei e foi minha primeira esposa, no fim não deu certo não, mas fui muito feliz com ela. Foi assim com a minha esposa atual, a Elaine, teve momentos que eu falei, não, chega, não dá mais, tal. Não, mas ela tem razão em ter agido assim, eu que errei e tal. Foi assim com o meu sócio, que muitas vezes também eu poderia ter falado, não dá para continuar com ele, e no entanto foi o que me deu um sucesso profissional muito grande. E essa questão do relacionamento humano, e você entender que todas as pessoas tomam uma atitude porque tem um motivo, quer dizer, ninguém faz uma coisa por maldade. Se ela está agindo rigorosamente contra uma outra pessoa, talvez até castigando, no fundo, ela sempre está pensando no bem daquela pessoa. É evidente que a vingança, às vezes, pode até ser uma atitude má, mas mesmo assim, se ela está tentando se vingar de você ou de alguém, é porque você fez alguma coisa. Então até a vingança tem que ser perdoada. Ernesto, o que é fé para você? Fé para mim é entender que, olha, existe o corpo humano aqui, o olho, existe o sol. Eu sempre me pergunto, pô, não acaba a gasolina lá do sol? Existe uma coisa que é o ser humano que inventou, que é o sinal digital. Até hoje eu não entendi ainda como é que a informação transita pelo ar. Mas você vê a terra, os oceanos, o ser humano, os animais, a árvore. Eu tenho um texto que se chama Era Deus um analista de sistemas? Quer dizer, Deus fez tudo isso aqui, maravilhoso, mas fez muita coisa errada, por exemplo, né? Ele podia ter feito a gente com uma bolsa aqui que nem os cangurus, ou então com asas que nem o urubu, né? Ou então a gente não ficar velho, uma série de coisas defeituosas. Mas a verdade é assim, eu discuto muito essa questão de religião, principalmente porque eu sou descendente de judeus, virei católico e meu melhor amigo é um muçulmano, então eu estou na encruzilhada. E todos falam num Deus. Então eu entendo também porque a humanidade um dia não se reúne, todo mundo lá, e vai, já vamos fazer o seguinte, vamos chegar num acordo aqui e vamos ter um único Deus, porque você ter guerras religiosas como tem hoje é o fim da picada. Mas eu digo assim, não tanto a palavra fé, mas principalmente a palavra espiritualidade. Eu acho que é você conversar consigo mesmo, e eu rezo muito. Quando eu estou assim, ou assim com um problema, preciso resolver um problema, e é impressionante como, não sei se é pelo fato de que você vai dar certo e aí dá, rezar é um ato espiritual, e não importa a religião, e faz um bem. E você, e aí tem um pouco a ver com hipnose, tem um pouco a ver com relaxamento, com meditação, você conversar consigo mesmo. Eu faço uma coisa bem interessante, eu recomendo,
é você conversar consigo mesmo como se fosse uma outra pessoa. É complicado. É verdade. Né? Uma forma é você treinar no espelho, né? Às vezes eu fico conversando com aquele cara que está no espelho, mas como se ele fosse uma outra pessoa. E aí eu fico desafiando ele, pô, mas você já pensou o que você está fazendo? Está totalmente errado. E o cara do espelho me olha com aquele olhar, realmente. Quantos livros? Me fala um pouquinho dos teus livros, me fala qual o último livro que você lançou, para que os meus assinantes, meus amigos do canal, possam comprar ele. Eu gosto muito de escrever, né? Eu sempre falo que quando você tem uma ideia, e a melhor forma é você pegar o Word, sentar no computador e carregar o Word. Né? Aí aparece aquela página em branco. E aí você fala assim, bom, preciso escrever. Preciso escrever a ideia, preciso escrever o que eu estou pensando, o projeto e tal. E não vou levantar daqui enquanto eu não começar a escrever. Aí você começa a escrever e aí você vai vendo, pô, terminou a primeira página, nossa, aí começa a surgir coisas na sua cabeça que devem ser colocadas no papel. E aí você vai, escreve, aí aquilo vira uma apostila, né? Aí você encaderna bonitinho, depois vira um manual, e aí você vai continuando, quando vira o manual você já põe uma capa, tá? Mas quando você põe uma capa bonita, manda editar. Os meus livros, hoje eu edito pessoalmente, porque as editoras infelizmente não divulgam corretamente o seu trabalho. E aí você tem o livro. Eu tenho 14 livros escritos. Os primeiros todos sobre tecnologia, sempre sobre programação, sobre linguagem de programação. E recentemente eu escrevi primeiro um que chama-se Um Bate-Papo sobre TI, que é um livro que é já mais leve, que fala sobre TI, mas conta um pouco a história da SIGA, depois MicroSIGA e TOTUS, e fala alguma coisa sobre tecnologia. E agora eu escrevi esse livro aqui, Dicas de Como Chegar Lá, em que eu conto também, a minha história, mas bem resumida, é um livro curtinho, com desenhos, bem gostoso de ler, e o nome é Dicas de Como Chegar Lá. Então, a partir do que eu vivi, né, nesses 73 anos, das experiências boas e más, por exemplo, eu começo o livro contando a história da minha mãe, né, que era uma judia que economizava até o último centavo. Teve uma vez um amigo meu foi em casa e ele foi pegar a tigela de bife, pegou 2 bifes, minha mãe tirou um bife da mesa, do prato dele e falou, não, José, um bife para cada um. E toda a infância, e aí eu criei, a partir dessa história, 10 princípios de qualidade de vida. E tudo isso está escrito aqui no Dicas de Como Chegar Lá, quer dizer, é tudo que eu aprendi na vida e que eu acho que dá certo se as pessoas também praticarem essas dicas. Eu acho assim, o Brasil é um país fantástico, né? O Brasil é um país que tem um território enorme, tem uma vegetação riquíssima, não tem terremoto, não tem tsunami, não tem avalanche, tem um clima espetacular, mas mesmo assim não é um país de primeiro mundo. E tem 2 princípios que eu acho que, se fossem realmente praticados pela maior parte da nossa população, a gente seria um país de primeiro mundo, que é ler e estudar, estar sempre bem informado. Eu culpo até um pouco o nosso sistema educacional pelo fato das pessoas não gostarem de estudar, porque as escolas ensinam disciplinas que estão fora da moda, que não tem nada a ver com a vida de uma criança ou de um jovem. Agora parece que o MEC e também as escolas estão começando a modernizar o ensino com coisas mais atuais, mais do agrado dos jovens. E trabalho, fazer dele um lazer, um prazer, né? Achar o que você gosta. Nas minhas palestras eu pergunto assim, quem não está satisfeito com o seu trabalho? Aí alguns levantam a mão e aí eu peço assim, repitam comigo, eu vou pedir demissão amanhã. É forte nesse sentido, pô, eu não posso pedir demissão porque é o meu pão de cada dia, não importa. Você vai arrumar outro emprego, você tem que fazer o que você gosta, você tem que achar um serviço que aí você vai estudar, você vai ter cultura forte para a empresa ou para o lugar onde você trabalha, realmente te colocar lá para prestar esse serviço. No momento em que o brasileiro gostar de trabalhar e gostar de estudar, seremos um país de primeiro mundo.
Eu tive o prazer já de dividir alguns minutinhos dentro da palestra do Ernesto, quando ele me convidava para fazer algumas atividades curtinhas ali no final da palestra dele ou no meio de coach, né, Ernesto? Fizemos alguns eventos juntos e óbvio que foi... Muitos. Muitos. E foram momentos muito bons da minha vida. E uma das coisas que eu mais aprendi com o Ernesto e que realmente mudou a minha vida foi uma frase que ele usava dentro dos seus treinamentos, que conhecimento não ocupa lugar no cérebro. E isso é uma grande verdade, porque se você que está no meu canal assistiu o meu primeiro vídeo, onde eu conto a história de quando eu comecei a trabalhar com ele, né, agora estou depois de 2 anos convidando ele para vir participar dos Poderes da Mente Humana, você vai ver que realmente eu li 24 livros naquela ocasião em praticamente uma semana, quando eu fiquei separado. Todo mundo sabe disso, todo mundo já assistiu meu canal sabe. E naquele momento que eu li aqueles 24 livros, a minha vida mudou. Fui trabalhar com ele na época e ouvia ele falar sempre nas palestras dele: conhecimento não ocupa lugar no cérebro. É verdade, você pode ler 50 livros que, como ele mesmo diz, não vai dar memory full, né? O nosso HD da mente não dá memory full, né? Não, isso porque eu vivo esse drama, né? Quando você programa, então você manipula arquivos, né? Tabelas, e você tem sempre o problema que antigamente os discos tinham 7 megabytes, então qualquer coisinha enchia o disco. Então eu sempre falo, você tem que economizar tudo, você tem que economizar dinheiro, economizar roupa, economizar tempo, mas principalmente espaço em disco. E aí, como você falou, a gente nunca recebeu uma mensagem na testa dizendo memory full. Quer dizer, na nossa cabeça, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você vai gostando daquilo e mais você vai estudando e sempre cabe mais coisa. Não existe um limite. É impressionante como é mais um motivo para a gente acreditar num Deus superior aí que fez essa maravilha que é o cérebro. Que agora já estão inventando aí um clone, né? Vamos ver se a inteligência artificial ultrapassa o cérebro humano. Mas esse negócio de estudar, como o Mauro falou, leu 24 livros e aprendeu muito, é uma coisa de exatamente você começar, né? Então tenha sempre ao lado da privada, ao lado da cama, no banco do carro, um livro. No carro só quando estiver no farol vermelho, hein? Não vai ler enquanto o carro está andando. Ó, pessoal, eu indico, hein, ó. Então, como chegar lá. Por isso que eu escrevi ele com letras grandes, com figuras, para a pessoa ler realmente rapidinho, né? É muito gostoso, é uma leitura muito gostosa. Eu tenho assim, eu critico às vezes, tem livros que você começa a ler e é muito repetitivo, o cara fala um negócio, depois fala a mesma coisa de novo, tal. Pô, será que eles não entendem? Embromation, né? Embromation. Então você para de ler aquele livro, e às vezes tem uns pontos importantes. Mas exatamente você tem que ler livros que você fica louco para pegar ele, quer dizer, você lê um pedaço, tal, na manhã seguinte às vezes você acorda e lê mais um pedaço, depois você vai continuando a ler, e quando você está chegando em casa, você fala, pô, legal, vou chegar em casa, vou ler mais um capítulo e tal. Hoje tem, evidentemente, outros mecanismos de você assimilar conhecimento, que é a internet, né? E na internet, cada vez mais, a gente vai ter esses livros todos digitais, então não tem desculpa. E aí eu conto também uma historinha que é importante a gente tentar mudar. Você vai no Japão, você vai na Alemanha, você vai na Coreia, você entra no metrô, está todo mundo assim no celular. Aí você vai lá ver, ele está lendo um texto. Você vai no Brasil, está todo mundo assim no celular no metrô. Você vai lá ver, ele está um joguinho que se repete trocentas vezes de forma exatamente igual, pegando um bonequinho ou matando alguém. Vamos ler. Cultura, né? Cultura. Uma coisa que te dá condições de você, no trabalho, desenvolver muito mais. É isso aí. Bom, tem um outro fator muito importante que foi quando eu conheci o Ernesto e o que ele estava fazendo no momento. O Ernesto, ele tem uma empresa chamada Circuito Netas, que é um treinamento corporativo muito legal, a qual eu ajudei ele a dar o startup no começo do Circuito Netas. Obrigado, Ernesto. E nessa época eu percebia que os valores do Ernesto, os princípios, aquilo tudo estava entrando na minha mente para entender como pensava o Ernesto. E um dos princípios que eu achei mais fantástico, que eu acho que é uma grande dica para a gente, é com relação ao nosso corpo. Qual a importância da atividade física, Ernesto, na sua vida, e o que você pode deixar de conselho para quem está aí, que não começou a praticar esporte ainda e que
com certeza está perdendo muito tempo na vida. Então, o primeiro conselho que eu dou é assim, quando você é jovem, eu também já fui jovem, você acha que o corpo humano não precisa tanto de exercício, que você pode fumar, que você pode beber, que você pode se alimentar mal, que você pode engordar, que não tem problema, o corpo humano é forte o suficiente para aguentar todos esses treinos. E você só vai perceber isso exatamente depois dos 60, 70 anos, que todo esse passado, se você exagerou, se você não cuidou dessa máquina, você vai ter problemas de locomoção, de enxergar bem, de não ouvir direito, de estar gordo. Então, eu comecei a praticar esporte por medo. Eu tenho uma perna mais curta que a outra, eu tive um início de poliomielite e o médico falou para minha mãe, olha, ele tem que praticar muito esporte para desenvolver essa perna esquerda. E aí eu comecei a jogar de tudo, joguei vôlei, natação, futebol, até eu tenho um lance de vôlei que eu jogava no time lá do clube e uma vez foi final de campeonato e aí eu levei minha mãe lá para assistir, né, final de campeonato, só que eu tinha 1,69 como tenho até hoje e eu era reserva. Mas eu jogava de vez em quando, mas naquele dia, final de campeonato, jogo equilibrado, 1-1, 1-0, 2-1, 2-2, eu fiquei no banco, mas finalmente ganhamos o jogo. Realmente quero agradecer essa oportunidade de falar para vocês, né? É um canal que está sendo super visitado e o que eu quero deixar de legado realmente são os 10 princípios do Lunetas que estão aqui no livro. Porque se você seguir os 10 princípios, que vai desde a parte da saúde, a parte da espiritualidade, a parte do trabalho e a parte também sentimental, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem sucedida na vida, proativa, e é isso que todos nós queremos de você, porque cada um de nós necessita do outro, assim como eu necessito de vocês. Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer enorme. Até o próximo vídeo. Um abraço, obrigado. Gostou do vídeo? Achou bacana? Vai lá dar o seu like, assina o canal e principalmente coloca lá no sininho, clica no sininho para assistir todos os nossos vídeos em ordem aí. Obrigado, Ernesto. Os dados do Ernesto estão embaixo, onde comprar o livro dele. Se você tiver interesse em comprar o livro dele, pode ir no comentário e falar, eu tenho interesse. Eu encaminho para a equipe do Ernesto, que faz a venda do livro dele. Tem nas bancas? Tem nas bancas também. Então, recomendadíssimo e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.